Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um grande milagre que o Senhor fez na minha vida. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 12 anos e desde então eu e meu esposo estamos querendo ter outro filho, mas eu tive diversas coisas que me impediram de engravidar. Quando surgiu esse desejo no nosso coração, você vai no médico, né? Eu fui atrás do médico pra parar de tomar o remédio, para poder entender o que eu tinha que fazer. E aí, no começo foi tudo bem, eu achei que tava tudo normal comigo. E então surgiu a síndrome de ovários policísticos, e eu tava toda inflamada, sabe? Assim, eu tava bem descuidada de mim, comendo muita besteira, a me abandonando mesmo, assim, sabe? Foi aí que começou a complicação da gente não conseguir gerar, né? De eu não conseguir engravidar. Depois disso eu comecei a tomar medicação, né, para SOP, algumas vitaminas que eu precisava tomar para engravidar, e nunca acontecia, sabe? Nunca acontecia. Eu comecei com aquela coisa assim de tentante, de todo mês fazer exame, porque assim, só quem é tentante sabe como é frustrante todas as vezes que a menstruação chega. Você se sente incapaz, você acha que nunca vai acontecer, que a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. É aquele dia assim que você fica mal de verdade. E mesmo assim eu continuei tomando a medicação, né? Firme, crendo que o Senhor faria o que ele prometeu. E depois disso eu fui fazer mais exames, porque já tinha passado um ano do tempo que eles dizem que é o tempo saudável de esperar engravidar naturalmente. E então eu descobri que eu tinha endometriose, e não era só endometriose normal, era endometriose profunda. Todo o meu sistema ali estava tomado por endometriose. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí eu comecei a tomar remédio, E aí eu comecei a fazer exercício físico, comecei a cuidar mais da minha alimentação. Foi quando também eu comecei a fazer o jejum de Daniel, que eu postei aqui no meu canal, que eu parei de comer as minhas emoções, que eu emagreci também, que me ajudou muito. Mas, mesmo assim, não não sumiu a minha endometriose, mesmo assim eu não engravidava e eu tinha muitas dores, era muito difícil pra mim e todo mundo engravidando ao meu redor, menos eu. E eu falava assim, Senhor, não é possível que o Senhor me esqueceu, não é possível que o Senhor não vai cumprir na minha vida o que o Senhor prometeu. E eu olhava a roupinha de bebê, eu sonhava com aquele momento. Eu comprei um bodyzinho para revelar pro meu marido que quando eu estivesse grávida, crendo que o Senhor faria o que ele prometeu. Mas conforme o tempo foi passando, você vai perdendo a esperança, essa é a verdade. Porque você não vê nada acontecendo, sabe? Eu comprava 3, 4 testes por mês pra poder ver, e todo mês eu sentia sintomas de gravidez, todo mês eu achava que eu tava grávida, e quando eu fazia dava errado. Gastava com o exame de sangue, porque eu achava, não deu negativo o exame de gravidez, vai dar positivo no sangue, e não dava nada. E aí, até que um dia eu fui muito tempo depois também, de tentar naturalmente melhorar, eu fui num especialista de endometriose aqui na minha cidade. E ele olhou meus exames, demorou também muito, demorei acho que cerca de 6 meses para conseguir uma vaga para falar com ele. E quando eu consegui a vaga, eu levei meus exames, a minha ressonância, ultrassom. E ele olhou para mim e falou bem assim, Valesca, olhando aqui, analisando seus exames, você pode operar, que vai te ajudar com as dores, mas não é por causa disso que você não engravida. Você tem o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Não tem porquê, mas você não engravida. E meu esposo já tinha feito todos os exames, estava tudo certo. E eu saí daquele consultório muito mal, tendo assim, no fundo eu tinha esperança no Senhor, porque a gente sabe, a gente conhece que Deus faz o impossível.
mas ao mesmo tempo uma tristeza no meu coração, porque, poxa vida, eu queria tanto engravidar, sabe? Aquilo não acontecia. E eu não sabia, mas Deus estava me preparando. Deus estava me moldando, porque eu tinha que ser de um jeito, eu tinha que chegar num lugar, eu tinha que ser transformada em algo que eu não estava vendo. E desde que eu comecei a tentar, Deus já estava me transformando. Só que eu não via dessa forma. É muito difícil quando você tá no tempo de espera, é muito difícil você pensar pelo lado de Deus, essa é a verdade. E hoje eu sei que o Senhor estava me preparando, mas na época era muito difícil mesmo. E meu filho de 12 anos falava assim pra mim: "Mãe, por que todo mundo engravida menos a senhora? Eu não consigo entender", sabe, assim, do jeito dele, mas aquilo me feria, porque era verdade. Pessoas que nem queriam engravidar, engravidavam. E eu ficava feliz por elas, não ficava triste por elas. Mas eu não conseguia entender por que o Senhor estava permitindo aquela situação. Até que eu comecei a cuidar de mim. Eu comecei a pedir para que o Senhor me preparasse para receber a bênção. Claro que muitas vezes eu chorava, muitas vezes eu ficava triste com Deus, eu reclamava muito, isso é uma coisa que eu fazia muito errado. E eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a ir pra academia firme, eu comecei a cuidar da minha alimentação firme, eu comecei a me amar, que eu acho que era uma coisa que o Senhor também queria me mudar, porque eu era muito dependente do amor das pessoas, e o Senhor começou a mudar aquilo em mim, e o Senhor começou a mostrar a motivação do meu coração. Logo que eu comecei a tentar engravidar, eu tinha sofrido um acidente de carro e eu quebrei uma vértebra da minha coluna. Eu só não fiquei paraplégica porque foi um milagre de Deus. Eu não conseguia um emprego porque eu não conseguia ficar muito tempo sentada. Eu não fazia nada porque eu não conseguia fazer nada. E as pessoas começavam a me perguntar: "E aí, você não vai trabalhar? Você não vai procurar um emprego?" Era como se, para mim se sentir útil, para mim ter um valor na sociedade, eu precisasse estar trabalhando fora de casa, porque senão eu me sentia muito inútil. Era assim que eu vivia. E aí a gente começou a tentar engravidar, e sem eu saber, a motivação do meu coração era o quê? Se eu engravidar, as pessoas vão entender por que eu estou em casa. Por que eu estou sem trabalhar? As pessoas iriam entender por que eu estou em casa sem fazer nada, sabe? Aquela necessidade de mostrar para as pessoas que eu não estava fazendo nada por conta de algo, sabe? Mas Deus havia fechado as portas para mim. Deus não abria as portas de jeito nenhum. E aí, na minha cabeça, eu comecei a usar a gravidez como uma possível desculpa para as pessoas. Vamos supor, eu queria muito engravidar, mas a motivação do meu coração primeiramente era o quê? Quando eu engravidar, eu vou dizer para todo mundo que é por isso que eu não tô trabalhando. Sabe? Porque eu me sentia uma inútil, eu não conseguia um trabalho, o Senhor fechou as portas para mim e eu queria usar a gravidez como uma motivação para explicar para as pessoas que eu não precisava explicar, não tinha por que explicar. Meu marido tava de boa com isso, a gente não tava precisando naquele momento, a gente tava dando conta e eu queria usar a gravidez para explicar. Até que o Senhor foi me mostrando aos poucos que a motivação do meu coração estava errada, que eu não precisava explicar nada pra ninguém, eu não precisava dar satisfação da minha vida pra ninguém, se eu tava trabalhando, se eu não tava, o porquê de eu não estar trabalhando, o porquê de eu estar trabalhando, sabe? E aí o Senhor foi começando a tratar aquilo no meu coração. Isso foi muito tempo até eu perceber essa motivação errada. Mas depois disso, pra você ver como que o nosso coração é enganoso, né? Depois disso eu comecei a idolatrar a minha possível gravidez. Então, como que eu fazia isso? Eu achava que eu só seria feliz quando eu engravidasse. Então, tudo que eu tinha saúde, tava tudo certo na minha casa, meu filho tinha saúde, meu marido tinha saúde, meu marido tinha um emprego,
sabe? Eu tava bem, a gente tinha uma casa pra morar, Deus havia restaurado o nosso casamento, como eu contei aqui no testemunho do canal. Mas o meu foco foi tão grande naquilo que eu ainda não tinha, que eu comecei a idolatrar, eu comecei a ficar triste, meu coração começou a ficar mais triste ainda. Eu só vou ser feliz se eu engravidar. E eu começava a ver, e quando vinha a minha menstruação eu ficava muito mal, eu descontava no meu marido, eu descontava no meu filho. E aquilo começou a criar um ídolo no meu coração. E eu só via a minha felicidade quando eu engravidasse. Senão eu não seria feliz. Essa era a minha paranoia, né? Eu coloquei a gravidez como ponto principal de felicidade da minha vida. Tirei Deus do lugar e falei, ó, Deus, dá licença, né, que agora quem vai me fazer feliz é essa criança que o Senhor me prometeu. O Senhor foi me mostrando no meu coração que aquilo estava errado, que eu já era feliz e eu precisava eu precisava ter contentamento com aquilo que eu já tinha, né? Assim como o Senhor falou comigo que eu precisava ter contentamento com aquela casa antiga, mais velha que eu morava antes de me mudar para casa nova, e eu precisava estar feliz com o que eu já tinha, eu precisava ser grata com o que eu já tinha, porque reclamar, ficar murmurando não ia ajudar a promessa vir mais rápido. E aí isso demorou para mim entender, para mim aceitar que mais uma vez a motivação do meu coração estava errada em sonhar com aquilo. Porque a gente pode sonhar, mas a gente não pode deixar que aquilo se torne o nosso mundo e esqueça do resto, né? E era isso que eu tava fazendo. E o Senhor começou a me mostrar. Até que eu peguei e falei, depois que o médico falou pra mim, olha, você tem infertilidade sem causa aparente, não tem por que você não engravidar, tenta fazer outra coisa, né? Tenta fazer uma fertilização in vitro. E a gente não tinha nem dinheiro pra fazer. E aí eu falei assim, Deus, quer saber? Eu deixo nas suas mãos. Eu entrego esse meu sonho de ser mãe de novo nas suas mãos. Eu entrego as minhas doenças nas suas mãos. Eu entrego a minha infertilidade nas suas mãos. Eu entrego os meus sonhos nas tuas mãos. E eu fiz uma oração sincera pro Senhor. Entreguei tudo e comecei a cuidar de mim. Comecei a me amar, igual falei. Comecei a cuidar da minha família com amor. Comecei a ver a graça de Deus em cada coisinha no meu dia a dia. Porque às vezes a gente tem mania de deixar as coisas do dia a dia passar, quando são os milagres de Deus também, né? Às vezes Deus permitiu que você acordasse no outro dia, é clichê, mas é verdade. Quantas pessoas não acordaram hoje, sabe? É uma coisa muito clichê, mas é verdade. Quantas pessoas hoje estão no hospital sofrendo? Quantas pessoas levantaram hoje, mas não vão terminar o dia? Sabe? Coisas que a gente deixa passar, porque a gente acha que a gente vai ser só feliz quando a promessa se cumprir, quando na verdade o Senhor quer que a gente seja feliz hoje com o que a gente tem. Porque quando a promessa se cumprir, ela vai ser um complemento, ela não vai ser a razão da nossa felicidade. Nós não vamos colocar a promessa no pedestal e achar que aquilo ali é a nossa felicidade, porque, vamos supor, Deus me prometeu um concurso. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquele concurso. Não, não é isso. Eu sou feliz agora. E a nossa felicidade não vem de coisas. A nossa felicidade vem do Senhor. E isso é só o Senhor que pode trabalhar no nosso coração, porque foi assim que aconteceu comigo. Foi o Senhor que trabalhou no meu coração para que eu fosse contente com o que eu já tinha, para que eu fosse grata com o que eu já tinha. Muitas vezes eu buscava no meu dia alguma coisa para agradecer a Deus pelo que Ele fez, para que eu pudesse ser mais grata. Eu comecei a pedir pro Senhor, Deus, me ajuda a ser grata. Eu quero ser grata pelo que o Senhor já me deu. Eu não quero ficar reclamando, me ajuda, por favor, porque eu não consigo. Gente, o Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele ajuda. Até que um dia, depois que eu abandonei, assim, eu parei de comprar teste, eu parei de comprar, fazer exame, eu parei, sabe assim, eu deixei nas mãos de Deus mesmo, entreguei nas mãos de Deus. E comecei a me cuidar. E aí, um dia, a minha menstruação atrasou, mas sempre atrasava, né? Porque eu tinha endometriose, porque eu tinha SOP. Então, pra mim, tava normal. Só que eu comecei a ter alguns sintomas a mais que eu não tinha antes. Aquele sintoma que o peito fica muito dolorido, né? Pra mim, foi esse um dos sintomas que mais me chamou a atenção. Que o meu peito... Porque assim, quando a gente vai menstruar, o peito fica dolorido. Mas quando eu
desconfiava que eu estava grávida, o meu peito ficou muito dolorido, mas era muito mesmo. Então eu comecei a desconfiar, né? Mas assim, eu não queria criar expectativa, então eu falei, não vou fazer teste, não vou fazer nada, porque eu sei que vai dar negativo. Eu falava assim pra mim, eu tenho certeza que vai dar negativo. Eu meio que deixei nas mãos de Deus, mas tipo assim, nem sei se vai acontecer, sabe assim? Foi assim que eu tava. E aí, eu me obriguei a esquecer, sabe, o sonho. Tipo assim, deixa ali, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Mas se Deus não quiser, amém também, sabe? Mas no fundinho eu queria muito. Mas eu não queria mais sonhar, eu não queria mais criar expectativa nenhuma. Deixei nas mãos de Deus e esqueci. Falei, Deus, meio que assim, já que o Senhor não vai fazer mesmo, eu vou deixar aí nas suas mãos, que o Senhor sabe melhor, sabe assim? Uma desesperança, com um pinguinho de fingindo que não ligava, mas eu ligava. E aí, eu falei num sábado, meu marido foi comprar um remédio pro estômago, e aí eu falei assim, compra um teste aí. E aí ele falou assim, pra que comprar teste? Vai gastar dinheiro com isso, a gente tava desse jeito, sabe? E aí eu falei, não, só compra um teste. E no domingo de manhã eu levantei, fiz o exame e deu positivo. Minha gente, não tem o body que eu comprei pra fazer a revelação do meu marido? Então, pro meu marido? Então, não serviu de nada. Porque na mesma hora que eu fiz o teste, que apareceu ali as duas linhas, eu saí gritando pela casa. E ele tava no outro banheiro, eu saí gritando pela casa que tinha dado positivo. E assim, sobrenatural. Sobrenatural. Coisas que só Deus faz. Eu até agora eu tô meio assim em choque ainda. Hoje atualmente eu tô de 13 semanas e ainda tô em choque, né? Mas eu estou grávida. Deus fez um milagre na minha vida, porque os médicos diziam que eu era infértil, que eu não ia conseguir engravidar, mas Deus não muda a promessa, né? Deus muda as circunstâncias. E não importa pra Deus se você é infértil, se você não tem uma trompa, se você não... Sabe assim? Pra Deus não importa. Quando é a hora certa, Ele faz. Então hoje talvez eu quero te convidar nesse testemunho meu, algo que... pra você pensar. Pedir para o Espírito Santo te mostrar qual a motivação do teu coração para esse sonho, se tá de acordo com a motivação dele, sabe? Pedir para o Espírito Santo te preparar para viver a promessa, e te lembrar que ele não esqueceu, que ele lembra mais que a gente e que no tempo certo ele vai cumprir. Amém? Não desista do seu sonho, não desista de sonhar, porque Deus faz. Amém? Se você puder, curta meu vídeo, comenta, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos. Ele disse que não eram apenas palavras, você lembra?